Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. O assunto agora é cinemática. Bom, vamos falar de mecânica. A mecânica é a parte que vai estudar o deslocamento, tá? A unidade que a gente vai usar de medida é o metro. É um deslocamento para que aconteça entre dois pontos. Um ponto será a saída e um ponto será a chegada. Para saber se houve o deslocamento, precisamos usar um ponto de referência, tá? Chamado de ponto de referencial. Ele vai saber mais ou menos o que aconteceu ao longo do deslocamento. Então, movimento e repouso. O movimento depende muito do ponto de referência que você vai usar para identificar se houve ou não movimento. Sempre é feito uma comparação com o ponto de referência, tá? Quando altera, é movimento. Quando não altera, é repouso. Por exemplo, uma pessoa dentro do ônibus, ela está em repouso ou em movimento. Isso vai depender do ponto para comparar, ou seja, o ponto de referência. A pessoa dentro do ônibus, em relação à estrada, usando a estrada como ponto, a pessoa está em movimento, mesmo que ela esteja sentadinha. Em relação ao ônibus, usando o ônibus como ponto de referência, a pessoa está em repouso. Tá? Então, quando altera o deslocamento, movimento. Quando não altera o deslocamento, em repouso. Tá? Então, isso vale comparar se a pessoa está em movimento ou se está em repouso. Né? Em relação ao planeta Terra, a gente está em movimento ou está em repouso? Lembrando que o movimento, né, o planeta Terra está se movimentando o tempo todo. Então, em relação ao planeta Terra, a gente está em movimento, mesmo que esteja deitado ou sentado no sofá. Então, isso depende muito do ponto de referência que você vai usar para identificar se você está em movimento ou se está em repouso. Velocidade média. A velocidade média é a rapidez de um móvel na trajetória. Tá? Se usa o intervalo de tempo, que é o tempo inicial e o tempo final, dois pontos, o inicial e o final, e existe esse movimento entre os pontos de saída e o ponto de chegada. Vamos usar duas medidas. Quilômetro por hora, quando existe uma grande distância. Metros por segundo, quando for a pequena a distância, né? O deslocamento for pequeno. Então, para grande deslocamento, usamos quilômetros por hora. Para pequeno deslocamento, metros por segundo. A fórmula, ela vai ser essa que a gente vai usar. Velocidade média é igual a delta deslocamento dividido por delta tempo, tá? Então, velocidade média é igual a delta deslocamento dividido por delta tempo. Ou só V. Vamos fazer um exemplo. Velocidade média. Uma moto passa num marco quilométrico 30 km de uma estrada. Quando ela passa no marco 190 km, se passaram 2 horas. Qual foi a velocidade média da moto? Então, ele quer saber qual a velocidade entre os dois pontos, certo? Então, ele tem um ponto final e um ponto inicial, certo? Então, se ele passou no marco 30 e depois passou no 190, o 190 é o final e o 30 é o inicial. Então, vamos jogar na fórmula. Deslocamento final sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Deslocamento final menos o inicial. Então, 190 menos 30.
Então, o deslocamento da moto foi de 160. Depois que você achou o deslocamento, você vai jogar na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a delta deslocamento por delta tempo. Velocidade média vai ser igual a 160 dividido por 2. Por que por 2? Porque foi 2 horas, né? Ele passou entre os dois marcos em 2 horas. Minha velocidade média vai ser de 80 km por hora, certo? Então eu encontrei a velocidade média. É bem simples. Você jogando na fórmula, você vai achar o resultado bem rápido. Bom, vou fazer aqui um outro exemplo. Um carro passa de Chapadinha para São Luís com deslocamento de 250 km. Ele chegou na cidade em 3 horas. Qual foi a velocidade média desse carro? Bom, a gente vai jogar na fórmula. Velocidade média é igual a deslocamento dividido por tempo. Bom, como aqui eu não tenho deslocamento inicial e deslocamento final, eu só tenho um deslocamento que ele me deu, 250, então eu vou jogar direto. Eu não preciso fazer a diminuição de inicial e final, porque ele só me dá um resultado. Então, se ele me dá deslocamento total, não precisa eu diminuir. Então, eu vou jogar na fórmula direto. Velocidade média é igual a delta deslocamento dividido por delta tempo. Qual foi meu deslocamento? 250. Qual foi meu tempo? 3 horas. Jogando na fórmula, vou ter o resultado de velocidade média de 83 km por hora. Então, foi a velocidade que esse carro fez de Chapadinha para São Luís. Bom, então esse movimento, né, ele tem de duas maneiras: o movimento uniforme e o movimento variado. O movimento uniforme é a velocidade constante, ou seja, se ele sai do ponto A com 100, ele chega no ponto B com 100. Ele não tem uma diminuição ao longo do seu caminho. A velocidade é constante, é sempre a mesma. Ela não muda. O intervalo de tempo é igual. O movimento variado, há uma alteração na velocidade. Vai ter tempo que ele vai diminuir, vai ter tempo que ele vai acelerar. Então a velocidade ela é variada. Diminui ou aumenta. Qual dos dois movimentos você acha que é possível fazer uma viagem? Por exemplo, o carro anterior que fez de Chapadinha para São Luís. É constante? É uniforme? Ou é variado? Logicamente que é variado. Você não vai fazer uma viagem mantendo a mesma velocidade. Isso é impossível. Vai ter buraco, vai ter animais. Você vai ter que diminuir por causa da fiscalização eletrônica. Então, é impossível manter a mesma velocidade, né? Então, não é uma velocidade uniforme. A velocidade uniforme é mais comum em trens, né, que contém a mesma velocidade o tempo todo. Mas carro, moto, bicicleta, sempre vai ter um movimento variado. Você vai ter a hora que vai acelerar, tem a hora que você vai diminuir, né? Aceleração. Aceleração é justamente essa mudança na velocidade, tá? Vai ser o aumento ou a diminuição. Então vai depender muito se você aumentar, pisar na aceleração, ou diminuir, pisando no freio. Então você desacelera, pisando no freio, diminui, ou acelera, pisando no acelerador e aumenta. A unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. E a fórmula é: aceleração é igual a velocidade, delta velocidade, velocidade média, dividido por delta tempo. Tá? Essa é a fórmula que você vai usar. Então vamos lá. Um exemplo. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso, em um intervalo de tempo de 5 segundos. Qual foi sua aceleração? Bom, primeiro temos que identificar a velocidade. Se
ele partiu do repouso, toda vez que vocês escutarem repouso, ele está parado. Então, a velocidade é 0. Se ele partiu do repouso para 30, então inicial é 0, final 30. Se ele partiu de 0 a 30, inicial é 0, final é 30. Então, é só jogar na fórmula. Vai dar 30. E o intervalo de tempo foi de 5 segundos. Então, se ele estava parado, é 0, 5, final. No final, vai dar o resultado ΔT de 5. Depois que eu sei a variação de tempo e a variação da velocidade, eu vou jogar na fórmula. A aceleração é igual a velocidade, delta velocidade, dividido por delta tempo. A aceleração vai ser igual a 30 dividido por 5. A aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo quadrado. Pronto, então ele acelerou 6 metros por segundo quadrado. Essa é a minha resposta. Meu muito obrigado e até a próxima.